Fala, nação tricolor, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal, mais um Bahia. Eu me chamo Malha e vamos falar de Bahia. Fala, nação, bora bater um papo sobre o nosso tricolor de aço. Vamos a algumas atualizações sobre o atacante argentino, no qual surgiu notícias ultimamente de que o Bahia estaria em negociações. Mas antes, vamos ver algumas atualizações da galerinha que já está aqui. Pois é, o Kiki Oliveira, meu povo, no seu período de férias, na verdade, teve um probleminha. Uma torção no tornozelo. Mas já está recuperado. Lembrando que o Rogério Ceni, no último jogo que nossos pivetes de aço triunfaram contra o Bahia de Feira, o Ceni já teria dito que colocaria alguns dos atletas, dos profissionais. Pelo que eu vi, o próprio Kiki, o Roman, o Ceni colocaria para dar mais uma minutagem, né? Um fôlego à galera que estava aí parada. Isso é importante. Já que o jogo é aqui na Fonte Nova e vamos ter Bavi também, mas a informação é essa. E o Kiki já está de boa, tá? Kiki sofre uma torção no tornozelo ainda durante o período de férias e por esse motivo tinha realizado trabalhos apenas na academia. Totalmente recuperado, o atleta já voltou a treinar no gramado, participando de atividades técnicas e físicas. A expectativa é que nos próximos dias esteja integrado totalmente nos treinos de grupo. Isso me traz um pouco de preocupação, porque eu lembro de alguns comentários que a galera do Grêmio fez, mas ainda tá cedo, Amália. Continuo acreditando neste rapaz, de que ele vai chegar aqui e vai jogar muita bola, tá? Então um comentário aqui falando sobre isso. Rapaz, os torcedores do Grêmio estavam falando que ele faz um bocado de onda para não jogar e que até hoje quer voltar para o Nacional. Quando ele se apresentou aqui no Bahia, foi feita a apresentação dele, ele teria dito que escolheu o Bahia, queria vir para o Bahia. O Cadu Santoro já vinha fazendo buscas por ele desde a época na qual ele estava nos Estados Unidos, mas nunca dava certo. E dessa vez ele teve o interesse de vir para o Bahia. Então, não vou abrir a boca para julgá-lo até vê-lo em campo e ver o seu desempenho, né? E falando da galera em campo, presta atenção nesse treino do Bahia e foca no Everton Ribeiro. Vou tirar o áudio. Foquem no Everton Ribeiro. Esse cara joga demais. Everton Ribeiro joga demais. O Bahia precisa urgentemente, se é que essa palavra existe, procurar alguém ao nível de Everton Ribeiro para quando o nosso velhinho se aposentar. O nosso miteiro se aposentar, porque vai fazer uma falta. Foquem no Everton Ribeiro. Cara, é craque demais. E quando sair, vai fazer muita falta. Sair, que eu digo, é se aposentar. Porque o que tudo indica, o Everton vai continuar trabalhando no Bahia, na comissão técnica, né? Assim como a gente está vendo os rumores do Danilo Fernandes. O Danilo se aposentou, mas continua trabalhando no Bahia. Até então não foi anunciado em qual função. Mas, ao que tudo indica, isso irá acontecer. Foquem no Everton Ribeiro. Cara, é craque demais. Com dificuldade em espaço curto, Everton Ribeiro. O Bahia colocou aqui na legenda. É craque demais o miteiro. Pois é. E vamos agora ao que interessa. Quando tá rolando aqui, deixa eu falar com vocês. Vocês lembram daquele vídeo que eu sempre trago quando o Bahia está em negociações com o jogador, de qual a forma que o jogador joga, se encaixa no Bahia, do canal OWTV. Não tenho nenhum tipo de vínculo com o canal, é só porque eu acho assim de crucial importância e o vídeo deles é muito bom. Sempre que houver
informações de que o Bahia tá fazendo alguma negociação e tal, e eles soltarem esse vídeo, eu vou fazer questão de trazer aqui pra vocês, porque os caras são bons. São bons e a gente consegue ter uma noção de como esse atleta vai funcionar no Bahia. Pois é, eles fizeram mais um vídeo sobre o novo atacante argentino de 22 anos, o Alejo Vilés, que está emprestado ao Tottenham da Inglaterra. E a gente já viu alguns burburinhos aí, né, em relação a isso. Mas, ao que tudo indica, o Bahia está em negociações. O Bahia precisa de um atacante, né, gente? Precisa de um atacante, um homem-gol. E, ao que tudo indica, o garoto é bom. Vamos acompanhar o que eles falam. Evertinho, licença, Evertinho. Como joga Alejo Vilés, centroavante argentino de 22 anos que chega pra qualificar e muito esse ataque do Bahia. Eu acho que ele vai estremecer realmente dentro de campo porque ele foi uma grande promessa já no futebol argentino, já jogou em Tottenham, Sevilha, Espanhol. É um cara, um pivô parede, um cara de referência e quem vai apresentar melhor é você. Ainda é um jogador muito jovem e que é uma característica que hoje está em falta no mercado. Aquele 9 brigador, aquele gladiador mesmo, como a gente colocou na thumb do vídeo, pra brigar com o zagueiro, pra poder ser uma referência no jogo aéreo. Muito no estilo do William José, tá? Mas um cara talvez até um pouco mais forte, até porque o William José já tá mais em final de carreira. Enfim, é uma boa peça pro Bahia buscar no mercado. Precisa ver quais vão ser os valores exatamente, né? Mas uma peça interessante pro Bahia, pode encaixar no estilo de jogo do Rogério Ceni, ainda mais com tanta gente atacando a área, né? Pra ser essa parede. Acho que pode ser um movimento interessante. A gente vai falar mais sobre isso na análise. O Thiago também é muito jovem, né? Outro jogador que despontou em 2025. Precisa qualificar ainda mais. E é isso que o Bahia tá buscando. Foi até vendido, não é verdade? A produção gritou aqui no fundo e é verdade, né? O Thiago já saiu do Bahia. Enfim, o Vélez tá chegando aí. Quem sabe vai ser o novo 9. Um cara brigador. Um cara que é a parede, é o cara alvo pra essa bola longa, é o cara que vai tentar brigar em cima, até ele não tem a direção, mas que vai usar o corpo de uma forma, 1,86 m de altura, tá? Vai utilizar o corpo, às vezes até o pé, como nesse lance, pra conseguir ter essa disputa de jogada, né? Você vê que é um cara que, e aí já vai fazer o sinal pra tentar atacar as costas do adversário, a gente já vai chegar lá no vídeo. Mas o mais importante é a referência, é o cara que vai ser o alvo desse tipo de jogada, principalmente aérea, pra conseguir ganhar a disputa com o zagueiro, como foi nesse lance aqui no Campeonato Argentino, e gerar uma assistência pra um gol do Rosário Central. E aquilo, né, Lê? Bola pra dividir mesmo, tá? Ele não foi bem servido nessa jogada. Não. É bola pra dividir. Você faz o passe e joga o gesso, né? Por isso o gladiador tricolor na thumb do vídeo. Porque é um cara brigador mesmo. É aquele 9 que vai ser chato, que você vai poder jogar bola nele. Às vezes aquela pedra pra ele transformar, deixar ela redondinha, né? Pra continuar a jogada. E no Bahia ele vai ser bem servido. Vai. Disso eu não tenho Nossa dúvida. senhora, tá louco. Tudo bem que aqui tem o Di Maria, né? Mas o Bahia tem muito mais qualidade. Ribeiro, né? Eu sou muito mais o Everton Ribeiro. Tá, boa discussão, tá? É uma ótima discussão. Mas vamos continuar aqui falando do Vélez, que é o assunto do vídeo, porque a gente tá mostrando aqui como ele faz, né? Essa parede pra não só ele finalizar a jogada, como foi na assistência passada, mas também conseguir gerar jogo pro time dele, gerar uma assistência, gerar um passe pra finalização. 2 caras na briga com ele aqui na bola. Ele consegue subir, consegue desviar a bola de cabeça, o companheiro domina mal, mas gera, né, o jogo pro time dele, consegue fazer com que a posse fique mantida com o time dele, até mesmo não sendo tão móvel, gerando uma situação que ele sai do zagueiro, tentando o passe, aqui ele não acerta. Mas acho que dá pra deixar muito claro aqui nas imagens como ele é esse alvo. A gente vai entrar em mais jogadas aéreas que ele finaliza, né, que ele consegue aqui finalizar, pegar o rebote, aqui até não entra a bola, mas é um perigo constante na área adversária, cara, principalmente pelo alto. E dá pra ver ali que ele é o alvo mesmo, porque eu vou repetir o que eu falei. Os companheiros não chegam em boa condição, não chegam no fundo, ou não colocam ele em boa condição. É do meio campo mesmo, cara. É da forma como dá, da maneira como já vão jogar a bola nele pra ele tentar disputar e ganhar uma segunda bola de repente, preparar uma jogada ali. Então mostra como essa característica é presente. Ele é o alvo do time em todas as jogadas. E como eu disse, é uma característica que tá em falta no mercado. Por isso, ainda com 22 anos, o Grupo City olha pra ele como um jogador que pode ainda virar, mesmo não tendo ido tão bem no futebol europeu, muito jovem é verdade, mas pode ser no Bahia uma mudança de chave pra que ele consiga ter uma carreira ainda, quem sabe ir na Europa mais uma vez depois, né? Mas pra ajudar o Bahia e pra dar o grande passo que ele pode dar na carreira ainda, como eu disse, só 22 anos de idade. Vamos continuar aqui com os lances aéreos, né? Aqui mais uma jogada que ele tá a bola não vai muito boa pra ele, mas ele consegue ganhar. E na bola parada, perigo constante também. Sempre o alvo. E você vê que ele não corre, não tem a impulsão. Ele vai correr pra atacar a bola. Muitas vezes a bola vai nele mesmo. E mesmo parado, sem muita impulsão, ele consegue ganhar a jogada. Aqui sem fazer o gol, é verdade, sem conseguir uma finalização tão boa, mas tem situações também em que ele consegue desviar e quase fazer o gol. Que a bola pinga, cabeceio pra baixo, né? Você vê que ele tem essa característica, mesmo sem ter muita impulsão, sem conseguir ganhar muito campo pra correr, pra ter impulsão. A bola vindo nele. Essa jogada é difícil. Essa jogada, por exemplo, o Verratti vai muito bem nessa jogada e foi muito bem no Brasil, mesmo sem conseguir ter muito campo pra correr em direção à bola. Isso é raro em atacantes. Isso não é muito simples pra você conseguir e o Vélez tem essa característica. Cara, foi uma ótima comparação, tá? Esse lance realmente me lembra a característica do Verratti, porque como você citou, o Verratti, e muitas vezes ele não tava posicionado ali pra fazer uma corrida e cabecear essa bola. Ele tava parado e mesmo assim ele conseguia conseguia cabecear. Que daí é mais fácil, né? Isso, daí é quando você faz a corrida é muito mais fácil. E aí esse tipo de situação, como a gente acabou de ver aqui no vídeo,
é muito mais difícil. O cara tá parado, o cara não tem impulsão, o cara não vem no embalo, ele consegue mesmo assim direcionar uma cabeçada interessante. O Verratti se consagrou dessa forma, né? Cruzamentos que a bola passava, que a bola ia passar dele, de repente ele dava 2 passos pra trás e cabeceava bem. Ele tem essa característica também. Perfeito. É bem interessante. A gente deixou bem claro qual é a principal característica do jogo do Vélez, mas como eu disse, apesar dele não ser um cara tão móvel, ele consegue fazer a parede e construir jogadas pro time. A gente já mostrou uma assistência aqui na análise, mas eu vou entrar agora nessa parte dele mais fora da área pra gente ver um pouquinho da característica. Aqui, conseguindo ganhar no corpo do zagueiro, limpar a jogada e tentando um passe que é ruim. Aqui ele não consegue, mas nesse lance, num pé d'água que caiu nesse jogo, olha a situação que ele vai conseguir. Com o posse subindo, um tapa de esquerda, um tapa de letra com a direita, pra limpar o zagueiro, continuar com a posse e aí poder correr nas costas do adversário. De novo, saindo da área aqui, usando muito bem o corpo pra conseguir o giro e vai tentar de novo uma jogada e aqui o passe entra. Não coloquei a sequência da jogada, que daí ele não participa, mas mostra como ele, mesmo fora da área, e o William José faz isso muito bem, consegue gerar jogo pro time, consegue limpar o zagueiro com a força que ele tem com o corpo e gerar uma situação de um contra um do lado. Sai da referência pra, mesmo não sendo um meia, mesmo não sendo um cara construtor, tentar uma jogada que vai ligar o ponto e aqui o ponto acaba não conseguindo progredir, mas a bola chega com qualidade. Então, é um cara de pivô parede? Sim, mas é um cara que pode fazer esse tipo de jogada saindo da área também. E que o Bahia fez muito bem com o William José e vai conseguir fazer com o Vélez com toda certeza também nesse ano de 2026, caso a negociação, claro, seja concretizada. Arruma-se comigo, combinando meu look com minhas legendinhas. Parece louco, mas... E até legal ver esse tipo de lance que você vai mostrar agora, de ataque ao espaço também. Perfeito. Porque imagino que, claro, talvez não é a principal característica dele, mas num espaço mais curto, como a gente vai ver agora, a linha adversária apostada, ele possa fazer muito bem esse tipo de corrida. Porque ele demonstra ter uma passada larga, apesar de não ser um jogador rápido, Perfeito. ao que me parece. Perfeito. Você matou a charada, Mate, porque é um cara de velocidade, de fazer o ataque ao espaço pelas costas, não é muito a dele. Mas ele consegue fazer até com uma certa qualidade em alguns lances e a gente também traz na análise pro torcedor do Bahia para poder ver, né, como ele pode ser utilizado pelo Rogério Ceni. Aqui, passe inclusive do próprio Di Maria nas costas da defesa. O passe não sai tão perfeito, mas ele limpa e aí a finalização acaba na mão do goleiro. Ele perde um pouco de ângulo, mas ele tem, não na velocidade em si, mas na força para ganhar uma disputa, para conseguir dar um toque, sair na cara do gol, o goleiro sai muito bem e evita o gol. E muitas vezes, esse ataque nesse sprint curto, como você bem definiu, conseguir uma finalização que até estava bem difícil e o goleiro pega. Mas chegou bem na jogada. Mas aparecer para poder finalizar, aparecer para poder ser o cara do último toque dentro da área, mesmo quando a jogada é por baixo. E aqui vai muito bem na leitura. Ele enxerga que tem um potencial, espaço na pequena área e aqui ele faz o gol. Então é importante a gente ver como o Vélez tem. Eu vou até voltar um pouquinho porque a gente já vai entrar nas finalizações dele para fechar o vídeo, mas como o Vélez tem essa inteligência também para, mesmo não sendo um cara tão veloz, ser um cara de conseguir ter o ataque ao espaço curto, né? Uma corrida, um sprint mais curto e poder finalizar. Algumas vezes mais travado, não tão bem por não ter toda essa velocidade, outras vezes fazendo o gol aqui pelo Rosário Central, como a gente mostra nesse último lance. E isso é fundamental, né, Lê? Essa questão da movimentação são segundos que você disputa ali com o zagueiro, que se você consegue fazer um movimento, enganar o zagueiro ou antecipar algum tipo de situação, isso te coloca numa situação de gol, né? Você consegue finalizar a bola mais limpo. E ele fez uma finalização de esquerda, né? Mais uma, né? A gente viu algumas situações ali com a perna esquerda, até o passe que você mostrou dele servindo o companheiro também, uma bolaça com a perna esquerda ali. Então, usa a perna esquerda também, o que é um ponto de destaque, né? Tem que finalizar, né? Não é morta que nem a tua, Não é morta que nem a minha, né? É boa que nem a minha. Claro que quem tá assistindo tá vendo nós dois aqui, tá sabendo que é tudo mentira. Mas tudo bem. Mas muito legal ver que ele pode usufruir ali de uma finalização com a perna esquerda, pode servir um companheiro com a perna esquerda também, é importante. Vamos lá. Agora sim, para essa parte final do vídeo, com cerejando o bolo, com outros gols que ele fez pelo Rosário Central nessa segunda passagem dele, né? Ele que é formado nas categorias do Racing Central, não, na Rosário Central. Eu falei Racing Central. Falou Rosário Central. Falei Rosário, Falou na minha cabeça eu tinha falado errado. Agora sim, de novo, Rosário Central, time que o formou e time que ele defendeu agora nessa última temporada, nesse final de 2025. A gente vai entrar nessas finalizações, sendo uma referência na área, sendo o cara que vai receber essa bola para poder dominar e finalizar com muita força. Pra quem joga Futebol Manager, ele teria na característica assim, remata com força. Né, do português de Portugal, o Futebol Manager, que quem joga sabe do que eu tô falando. O cara que tenta essa finalização, mesmo com a perna esquerda, tenta chutar muito forte, tenta ter uma finalização mais firme, né? É a bola de segurança dele. Dificilmente na análise a gente viu lances em que ele batia de chapa, até não coloquei na análise nenhum desses. Mas enfim, o cara que é esse último toque, atacando espaço ou sendo um jogador de última bola, aqui ficou até bom pra ele, porque o companheiro ajeita e ele tá livre no segundo pau pra poder fazer o gol. De novo, né, uma situação em que ele tá muito bem marcado, mas tem muita força pra ganhar essa bola por cima e pra conseguir fazer mais um gol pro Rosário Central. E aqui, pra gente finalizar o vídeo, né, de novo, entre os zagueiros, muito alto, 1,86 de altura, sendo uma referência na bola aérea e conseguindo, na jogada, ganhar do zagueiro e fazer o gol aí pro Rosário Central. Inteiraço, e pra fechar o nosso vídeo aqui. Até tinha colocado a comemoração aqui, mas era bem curtinha. Acho que acabou picotando no final, na exportação do vídeo, mas não tem problema nenhum. Era só pra torcedor do Bahia ver o Vélez comemorando. Quem sabe a gente vai ver essa imagem, que aqui não apareceu, mas quem sabe o torcedor do Bahia possa ver essa imagem bastante em 2026. Acho que é uma contratação que caso chegue, é interessante, tá, Mate? E você finaliza a análise aqui, Ale, mostrando situações em que o Rosário conseguiu chegar ao fundo, que conseguiu servir ele melhor. E aí ele tá com inteiraço. Mais qualidade, né? Com mais qualidade. E ele tá inteiraço nesses lances aqui, engolindo o zagueiro adversário ali, cabeceando, fazendo gol, dominando bem a bola. Mostrou qualidades, atributos bem interessantes que justificam, né? Ele ter ido ao Tottenham, por exemplo, logo nessa primeira movimentação futebol europeu, né? Uma movimentação que chama atenção.
Então, pra gente bater ali as características que a gente trouxe aqui do jogador, que são bem interessantes, ele é um cara mais pra composição, chega pra brigar com o William José, que pra mim é um jogadoraço, em pé de igualdade. Você acha que vai ter uma disputa mesmo pela posição? E qual que é a tua nota pra essa movimentação? Vamos lá, o Alejo Vélez não conseguiu se provar no mercado europeu, não quer dizer que pro mercado brasileiro ele não seja uma peça muito interessante. E eu acho que é. Até pela característica que é muito parecida, é verdade, com o William José. Pela condição já de final de carreira do William José, acho que hoje o Vélez ganha na força, tá? E talvez no jogo aéreo. O William José também é muito bom, é verdade. Mas acho que o Alejo Vélez está na frente nessas duas características hoje. Eu não imagino que ele chegue e vista a camisa 9 e seja o titular do Bahia de início. Acho que o Rogério vai experimentar o atleta por enquanto, vai colocar ele em alguns jogos. E claro, com o calendário lotado, que o Bahia na Libertadores tem muito pior por conta da Copa do Nordeste, joga muito mais vezes do que os times de Sul e Sudeste, por exemplo, vai precisar ter uma rotação no elenco. E foi assim que, como eu disse no início do vídeo do Thiago, que o Thiago teve mais minutos. O Thiago foi nos artilheiros da Copa do Nordeste por isso, porque teve mais minutagem na competição regional. Então, acho que o Alejo Vélez vai ter, principalmente nesse início, caso, claro, a contratação seja definitivamente concretizada, ele seja reforço do Bahia. Acho que ele vai ter minutagem em vários jogos por conta do calendário e pode se tornar no titular. Não acho que ele chegue como titular. Vejo como centroavante para futebol brasileiro acima da média. Por isso, a média é 6. Vou dar um 6,5 pro Vélez nesse início, até porque não sabemos os valores e acho que não vai ser tão barato. O Tottenham interrompeu o contrato com o Rosário Central para vendê-lo, acho que não vai ser uma negociação tão barata assim, ainda mais que o Tottenham não tá negociando com o Bahia, tá negociando com o Grupo City, que é um rival local, né? Então não deve ser uma transação tão baixa, né? Os valores devem ser mesmo bastante altos. Por isso imagino que o Vélez seja mais caro. Isso também vai diminuir um pouco a nota, que ele não é um cara pronto para chegar e vestir a camisa 9. 6,5, tá bem pago, com potencial para aumentar essa nota, porque é bom jogador. Gente, não vou falar mais nada para não me prolongar, o vídeo ficar muito longo, mas deixa nos comentários o que você achou. Lembrando que Copa do Nordeste não vamos participar por conta das novas regras. Bahia está na pré-Libertadores, está na Libertadores, então não participaremos da Copa do Nordeste. Deixa aí nos comentários o que você achou sobre esse futuro camisa 9. Beijo tricolor, fiquem com Deus e até a próxima.